buscando ao Senhor, entregando nossas vidas a Ele através da oração e clamando leve os nossos propósitos de oração. Peço que os irmãos fechem seus olhos, levem seus pensamentos ao Senhor. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus de toda honra e toda glória, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Te agradeço, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, na tua presença, para te honrar, te louvar e agradecer o teu santo nome, Pai. Oh Deus, aqui estou, Senhor. Pai, que o Senhor venha falar, Deus, através de mim, usar, Senhor, um instrumento de bênção, Senhor, na vida dos irmãos. Venha dar palavras à minha boca, assim como o Senhor deu palavras à boca do teu servo Moisés, ó Deus, que era um homem de pouca fala, que o Senhor possa me usar, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, o coração dos irmãos, para que eles venham receber a tua santa boa palavra, que nenhum venha ficar disperso, Senhor, de qualquer pensamento, ó Pai, que venha atrapalhar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, intercedemos, ó Pai, também pela área de missões, ó Deus, pelo nosso estado da Bahia, pelos missionários que estão aí nesse estado afora, Pai, fazendo a tua obra, que a tua graça, a tua misericórdia seja sobre a vida deles, Senhor, abençoando, ó Pai, fortificando, Deus, pois sabemos que não é fácil, Pai, a luta do dia a dia para honrar e glorificar o teu nome, fazer conhecido o teu santo nome e o teu amor, Pai. Abençoa os missionários locais também, ó Deus, que o Senhor capacite cada dia mais e mais, ó Pai, que o Senhor possa estar à frente desse trabalho, Senhor. Em nome santo do teu filho amado, Jesus. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Como tema da nossa campanha, Deus é fiel, vamos ver o nosso versículo base, que se encontra em 2 Crônica, a partir do capítulo 26, a partir do versículo 4. Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 4. Amém? E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. Porque Deus ia buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Glória a Deus. Eu estive meditando na palavra do Senhor e pensando, meu Deus, o que eu vou trazer desse povo? Esse povo é uma palavra no meu coração. E o Senhor me falou acerca da obediência. Não precisamos ir muito longe, aqui mesmo no reinado do rei Uzias, podemos meditar um pouco sobre a obediência. Como os irmãos já sabem, Uzias assumiu seu reinado com 16 anos, jovem, né? Um rapaz novo, ficou muito assim impressionado com toda a administração, toda a capacidade dele, mas ele lembra que a mão do Senhor fez com ele. A palavra mesmo que diz que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. A partir do versículo 7, vimos que Deus o ajudou contra os filisteus, contra arábios que habitavam em Gurbaal, contra os meunitas e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu irmão foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Vemos a mão do Senhor abençoando pessoas reconhecendo ali a hierarquia dele, reconhecendo ele como rei, presenteando, e ele se tornando próximo cada vez mais. O versículo 9 vai dizer também que Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. O versículo 10 diz que também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinham muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradouros e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então até aqui podemos ver que é um homem muito próximo, em todas as áreas, seja administrando, seja na agricultura, a palavra vai dizer que ele era amigo da agricultura. Então era um homem que sabia manejar, sabia onde investir todo dinheiro ali para fazer prosperar o reino. E vemos que tudo isso por conta do Senhor, o Senhor colocou a mão ali sobre ele, dando a capacidade de entendimento para que ele pudesse aplicar ali todo o seu investimento. E a palavra também nos diz que debaixo de suas ordens havia um exército de guerreiros, de
27.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei dos judeus. Então, além de ser próspero, além de saber administrar, além de ser um homem que sabia manejar, que sabia investir, né? Era um homem que tinha um gigantesco exército ali debaixo de suas ordens para tudo que der e vier. E o Senhor era com ele até então. Porém, os dias acabam se equivocando. A palavra vai dizer que, havendo ele já se fortificado, ele exaltou o seu coração, né, diante de Deus. Ele achou que pelo fato dele já ser uma autoridade, pelo fato dele já estar sendo um rei muito próspero, investindo em muitas áreas, sendo bênção em muitas áreas, ele achou que também cabia a ele fazer coisas que não convinham, né? A palavra vai dizer que, mas havendo já fortificado, exaltou o seu coração, até se corromper, transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele e 80 sacerdotes do Senhor, eram varões valentes, e resistiam ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante ao Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte do Senhor. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indagando-se ele, pôs contra os sacerdotes, e a lepra saiu às suas bênçãos, né? E vendo ali os sacerdotes, o resultado ali deles se colocar contra a palavra do Senhor, se colocar contra os sacerdotes naquele momento, saiu-se uma lepra a ele, né? Eu relaciono isso aqui com a obediência, irmãos. Se os dias tivesse obedecido a palavra do Senhor, se colocado no lugar dele, como a irmã que falou, ministério é dado, mas cada um no seu lugar. Quem é para pastorear é para pastorear, quem é para ministrar grupo de jovens é para ministrar grupo de jovens, e o Senhor o abençoou para ser um rei, não aos sacerdotes. As funções de sacerdotes cabiam aos filhos de Arão, aos descendentes de Arão, e não aos dias. Então, a consequência da desobediência caiu sobre ele. Um homem que era próspero enquanto servia ao Senhor, e a partir do momento que ele deixou de seguir a Deus, de seguir o que Deus tinha para ele, o propósito de Deus, ele acabou sofrendo as consequências, acabou ficando leproso, dando ali lugar para o filho dele assumir o reinado dele e sendo afastado ali de toda a regalia, de toda a prosperidade que ele estava desfrutando. Amém? Temos também vários outros reis, profetas, e veio a mente trazer para os irmãos um pouco sobre Jonas, que também foi um profeta do Senhor, que acabou se desviando ali dos caminhos, do propósito de Deus que tinha para ele, e acabou sofrendo consequências. Lá em Jonas, capítulo 1, versículo 3, diz assim: e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Ou seja, ele comprou a passagem para fugir do propósito de Deus, né? Deus queria que Jonas fosse amigo, né? Cumprir o propósito de evangelização, o propósito que o Senhor tinha para ele, e ele achou que era melhor, que convinha a ele não ir até aquele povo, porque o povo de Nínive era um povo conhecido por isso, laços inimigos vindos, né? Ele falou: eu vou lá, esse povo adora outros deuses, eu vou caçar o que lá? A morte. Pegou esse texto toda a palavra do Senhor. Mas a palavra vai dizer no versículo 4 do capítulo 1 o seguinte: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se um mar grande e tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros. Então vemos aqui que a consequência da atitude de Jonas em pegar e fugir de diante da face do Senhor, fugir do propósito que o Senhor tinha para ele, trouxe consequências nem só a ele, mas sim aqueles que estavam ao redor dele ali, que eram os marinheiros. Os marinheiros estavam ali sem entender nada do que estava acontecendo, o porquê daquela volta toda do mar contra eles, né? E podemos relacionar isso às nossas vidas. A partir do momento que tomamos decisões, atitudes, muitos que são pais, mães de famílias, ou até mesmo nós, filhos, que tomamos atitudes, essa
essas atitudes podem refletir nas nossas famílias, podem refletir dentro da nossa casa, quando desobedecemos a palavra do Senhor, quando vamos contra os mandamentos, aos estatutos da palavra do Senhor, acabamos abrindo brecha para que o inimigo trabalhe dentro da nossa casa, né? Acabamos abrindo brecha por conta da nossa desobediência. E creio que ninguém quer que um filho, uma esposa, um marido sofra a consequência pelo fato de você ter feito algo, né? Sua família, você não quer que sua família seja atingida por conta de um erro seu. Então, que venhamos vigiar diante dessas coisas para que nossas famílias não venham sofrer por conta de atos nossos, né? Lá em Atos capítulo 5, versículo 32, a palavra do Senhor diz assim: nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ou seja, a obediência aqui, o apóstolo Paulo está falando que gera a obediência gera a bênção em nossas vidas, que é o Espírito Santo. O Senhor concede o Espírito Santo àquele que obedece. Êxodo capítulo 15, versículo 26, que diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Glória a Deus. Se seguirmos em nós os estatutos, se seguirmos os mandamentos do Senhor, o Senhor não porá enfermidade nenhuma sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Eu creio que aqui está a chave. Hoje em dia a gente vê muitos palestrantes, muitos coaches, né? Estou vivendo um curso, essa é a chave da vitória, mas a chave está aqui na palavra do Senhor, na obediência ao Senhor. A partir do momento que nos consagramos, que entregamos nossas famílias, nossas vidas ao Senhor, conforme vamos obedecer a palavra do Senhor, a mão do Senhor é sobre nós, as bênçãos do Senhor é sobre nós, a prosperidade do Senhor é sobre nós. E eu não falo nem só de prosperidade financeira, mas falo de prosperidade espiritual, irmãos. Gênesis capítulo 22, 18: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Aqui o anjo do Senhor está falando a Abraão, né, que serão benditas todas as nações por conta de uma atitude dele, a obediência, irmãos. Né? Olha a consequência da obediência: todas as nações serão benditas por conta dele obedecer a voz do Senhor. Filipenses capítulo 2, 12: de sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência, assim também operarei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, e inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis com o astro do mundo. Amém? Glória a Deus. Que venhamos fazer a diferença, irmãos. Que venhamos, afinal de contas, somos o sal da terra, nós estamos aqui para fazer a diferença em meio a essa geração corrompida. Nós, jovens, você, homem, mulher de Deus, que venhamos ser filhos, a palavra diz para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, que não venhamos fazer como aqueles do mundo, que estão perdidos sem conhecer a palavra do Senhor, sem um mínimo de obediência a Deus, mas que venhamos ser exemplos do Senhor, que venhamos buscar a palavra de Deus, para que venhamos obedecer cada dia mais os seus mandamentos, os seus estatutos, para que nossas famílias, nossas vidas, todas as áreas da nossa vida sejam abençoadas e prósperas. Amém? Para finalizar, irmãos, quero deixar um versículo para vocês meditarem. Está lá em Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 15. Veja que hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos teus caminhos, que guardes os mandamentos,
e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. Amém? Então é isso, irmãos, que venhamos obedecer a palavra do Senhor, que venhamos guardar os fundamentos dele, que venhamos andar em retidão à palavra dele, para que sejamos próximos, para que multipliquemos, para que tenhamos um bom testemunho, para que venhamos ter uma consciência limpa diante do Senhor, um testemunho abençoado, porque é tão bom e agradável chegar na casa do Senhor e louvar em comunhão, e andar em comunhão com os irmãos, com a consciência limpa diante de Deus, sem aquela amargura, sem aquela tristeza do coração por não estarmos fazendo de fato o que agrada do Senhor, sabe? É tão bom darmos diante de Deus limpos, né? E venhamos refletir acerca da obediência. Espero que os irmãos tenham entendido essa palavra, né? E que Deus abençoe a todos. Essa palavra para quem é